Hoje a gente vai falar sobre um tema controverso, a teoria ou, para muitos, ideologia de gênero. O que ela é? Uma teoria ou ideologia? Como ela se desenvolveu? Ela tem fundamento científico? A gente vai responder essas e outras perguntas aqui nesse vídeo. Então, não perca por assisti-lo e que venha o cancelamento. Vamos lá! Meu nome é Gustavo, eu sou formado em Psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, a gente precisa falar sobre o que é, então, essa teoria ou ideologia de gênero. Eu vou tratar aqui como teoria, para a gente tratar de uma maneira um tanto quanto respeitosa, independentemente da opinião a que eu vou me ater no final, e fica até o final para saber qual é. Ela é fundamentada em ciência, não meramente em questões pessoais que eu tenha. Então, ela é uma teoria que vai surgir ali, grosso modo, formalmente pela década de 50, 60, com um psicólogo chamado John Money. Ela vai evoluir e progredir para obras como a da Judith Butler, assim por diante, de outras pessoas, outros e outras intelectuais, etc. Vai ter uma penetração no movimento feminista, que a gente logo mais vai ver, mas essencialmente ela é uma teoria que vai buscar a relação entre comportamentos dos sexos biológicos, ou seja, dos homens e das mulheres, e a relação que isso tem com a sociedade no qual eles estão inseridos. Então, a gente se comporta com traços masculinos e femininos e pensa com esses mesmos traços porque a gente biologicamente foi moldado a ser dessa forma, ou porque a gente foi socialmente moldado a ser dessa forma. A teoria de gênero, ela vai ter duas versões e as duas ela vai tender a essa segunda perspectiva. Só que nessas duas versões, uma vai ser a versão fraca e a outra vai ser a versão forte. Qual a diferença entre as duas? Eu sintetizo elas dessa forma, talvez tu encontre elas ditas de outro modo por aí. Mas eu falo dessa forma porque eu acredito que fica bastante didático. Na versão fraca, a gente vai ter que gênero tem bastante a ver, ou seja, o comportamento e pensamento masculino e feminino tem bastante a ver com biologia, mas tem um complemento social, ou pelo menos vai ficar ali num certo meio a meio, ou vai ter, de qualquer forma tem bastante influência biológica, mas também vai ter a influência social que vai diferir como homens e mulheres se portam e são em diferentes épocas e locais. Na versão mais forte dessa teoria, a gente vai ter que meninos e meninas, ou homens e mulheres, são integralmente, socialmente constituídos. Então, é construção social absoluta. Até os conceitos de menino e menina, masculino e feminino, a gente vai ter que são construção social nessa versão, na versão forte. Então, na versão fraca, alguns traços são sociais, mas muitos outros são biológicos. Na versão forte, praticamente tudo é social. Espero que tenha ficado bem compreensível essa diferença e vamos entender agora, então, um pouquinho melhor como é que isso surgiu e se desenvolveu. Bom, desde a Grécia Antiga, a gente tem essa discussão sobre qual é o papel do homem e da mulher dentro da sociedade. Aristóteles e Platão, por exemplo, abordaram isso, mas de uma maneira um tanto mais determinista, digamos assim. Não necessariamente aqui como uma crítica, porque geralmente quando alguém fala em determinismo, a pessoa, ou pelo menos muitas vezes, quando se fala dessa forma, você está querendo criticar, mas com a perspectiva que eles foram desdobrando a partir da filosofia deles. Então, o Platão deu uma forma, o Aristóteles de uma forma ligeiramente diferente, mas os dois com uma perspectiva um pouco mais determinista sobre os papéis dos homens e das mulheres. Depois, a gente tem ali pela década de 50 ou 60, então bastante tempo depois dessas discussões lá do Aristóteles e do Platão, né, há mais de 2000 anos atrás, a gente tem no século passado, no século XX, portanto, discussões e o início da teoria, propriamente da teoria de gênero. Que ela foi surgindo, dá pra gente dizer que na sua, digamos assim, pré-história, na obra do Erich Fromm, que era um psicanalista da escola de Frankfurt,
A escola de Frankfurt era um grupo de intelectuais que eram marxistas, mas de uma forma heterodoxa. Então, eles basicamente invertiam o marxismo clássico, porque o marxismo clássico ele via que a ordem econômica tinha esse grande impacto na geração da maneira como a gente se comportava, a gente era, a nossa religião, etc. Então, a infraestrutura, que era a economia, gerava a superestrutura. Na escola de Frankfurt, eles meio que viu isso de uma maneira um tanto quanto inversa, porque seria a superestrutura, a cultura, portanto, que estaria talvez não necessariamente gerando o capitalismo, mas reforçando e protegendo o capitalismo, ou seja, protegendo o sistema econômico que estava envolvido com tudo isso. Então, no marxismo clássico, se tinha a concepção de que com o advento do comunismo, a sociedade, ela naturalmente iria quebrar certos padrões culturais que eles viam como inadequados ou meramente numa ideologia burguesa, etc. Só que com esse marxismo heterodoxo seria meio que, não, primeiro a gente tem que atuar dentro da cultura para depois mudar a economia, senão não vai ter como. Senão vai ter conflito nisso, a gente nunca vai chegar ao comunismo. Então, basicamente, era isso, de uma maneira bastante sintetizada, que pensava a escola de Frankfurt. E o Erich Fromm estava inserido nisso, e ele vai trazer também essas noções de como a sociedade, etc., e a economia ajudavam a moldar os comportamentos e os pensamentos masculinos e femininos, tipicamente dos homens e das mulheres. Depois disso, a gente tem o John Money, que foi um psicólogo ali da década de 50 e 60, foi desenvolvendo a teoria dos papéis de gênero, etc., já trazendo também essas noções de que gênero seria algo socialmente construído e não biológico. E aí a gente tem uma progressão disso, por exemplo, nas obras de gente como a Judith Butler, que ela vai trazer a teoria queer e, enfim, várias outras repercussões. E a gente tem também, como eu havia falado antes, uma penetração de toda essa teorização dentro do movimento feminista. Então isso vai estar presente principalmente no feminismo radical. A gente vai ter, por exemplo, se a gente pegar uma feminista bastante famosa da segunda vertente, ou da segunda onda, porque o movimento feminista ele tem essas ondas. Ele tem a primeira onda, que são geralmente identificadas como as sufragistas, as mulheres que lutaram pelo voto universal e, portanto, o voto feminino também. E depois a gente tem a onda de pessoas como a Simone de Beauvoir, e aí depois propriamente as ondas de que vão se dividir em vertentes, tem a vertente radical, assim por diante. Se eu tiver falado alguma bobagem com relação às ondas, que admito que faz um tempo que eu não reviso esse tópico, por favor alguém me corrija nos comentários, mas acredito que é por aí. E a Simone de Beauvoir, ela vai trazer essa famosa frase, que gerou polêmica inclusive no Enem há um tempo atrás, que é a de que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. O que é isso, então, se não uma afirmação dentro do escopo dessas noções de gênero, né? Porque, então, a mulher ela não estaria sendo biologicamente identificada como mulher, mas estaria sendo socialmente constituída enquanto tal. Então, as noções que ela tem, o comportamento dela, etc., a maneira como ela se manifesta enquanto entidade social, seria algo que é de uma construção social e não algo que é inerentemente dela. Pois bem, continuando, a gente vai ter outras noções, isso vai ter principalmente uma reverberação aí no feminismo radical, da vertente radical. A gente vai ter feministas também que vão criticar e falar mal da teoria de gênero e vão propor outras noções. Um exemplo é as feministas da diferença e assim por diante, né? Então vai ter essas repercussões dentro do movimento feminista. Mas o nosso principal objetivo aqui não é falar sobre o movimento feminista, é falar sobre a teoria ou a ideologia de gênero. Portanto, seguindo nesse tópico, aqui eu vou chegar no meu ponto que eu queria... eu estava mais ansioso por chegar no vídeo, que é, digamos assim, uma certa refutação dessa teoria. Porque a gente tem bastante briguinha, assim, do ponto de vista ideológico dentro disso, né? A gente tem o pessoal que vai demonizar a teoria de gênero e vai falar que, sei lá, que é, grosso modo, algo do capeta aí.
E a gente vai ter uma galera que vai glorificar ela e falar que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sine qua non para a luta da igualdade, etc, e blá, blá, blá. Só que, no meio de tudo isso, a gente tem a evidência científica, né? Então, a gente não pode ficar em guerrinha ideológica e esquecer o que experimentalmente e empiricamente a ciência tem nos trazido com relação a esse tópico, que é o que eu vou adentrar agora. Então, vamos começar aquecendo, não vamos principalmente aqui aos pontos mais refutativos, por assim dizer, da teoria. Vamos começar num ponto um pouco mais brando para a gente ir aquecendo. E por isso eu vou começar citando o Leonard Sachs, que é um médico e psicólogo norte-americano, que é autor de um livro chamado Por que Gênero Importa? Nesse livro, o Sachs ele vai descrever diversos comportamentos masculinos e femininos, diversas maneiras de se portar e pensar masculinas e femininas, que são diferentes. E muitos deles ele não vai deixar claro se isso é biológico ou se isso é social, mas ele vai trazer essas diferenças. Inclusive, ele vai trazer algumas noções eu diria que de psicologia comparada ali, porque ele vai estar trazendo noções que comparam o comportamento dos seres humanos com os dos outros primatas. Então, para quem não sabe ou se sente ofendido com isso, a gente tem todas as características de primatas, que a gente chama vulgarmente de macacos. Então, inclusive, os nossos parentes mais próximos são os chimpanzés e os bonobos, mas eu diria ali que algum biólogo também me corrija se eu estou falando alguma bobagem, mas acredito que a gente é um pouco ainda mais próximo dos chimpanzés do que nos bonobos. Pois bem, os chimpanzés, eles têm comportamentos muito parecidos também dos meninos chimpanzés, das meninas chimpanzés. Então, o Sachs, ele traz isso no livro. Ele traz alguns exemplos, por exemplo, a tendência de chimpanzés machos jovens, principalmente, a correr riscos, comparando isso com a tendência dos seres humanos jovens a correr esses mesmos riscos, e assim por diante. Bom, esse livro é bastante interessante, ele traz principalmente dicas aí para professores e para pais para lidarem com meninos e meninas. Mas o que eu acho mais interessante ainda é o que o Steven Pinker traz. Tem várias outras obras também que vão abordar isso, né? Mas eu estou trazendo algumas aqui das que eu tive contato, das que eu li e das que eu gostei, achei bastante interessante. Eu acho que são bastante decisivas para se tomar uma posição com relação a toda essa discussão sobre gênero. Então, a gente tem na obra de Steven Pinker um livro chamado Tabula Rasa. Eu já citei ele em outros vídeos, eu gosto bastante do Steven Pinker, especialmente deste livro aqui. Ele também vai trazer essas noções em outros livros, como a mente funciona, mas vamos nos focar no Tabula Rasa, onde ele traz na parte 5ª do livro, especificamente um capítulo para tratar sobre gênero. Essa é uma parte do livro que ele aborda somente e exclusivamente polêmicas, e ele traz o gênero, ele chama de vespeiros a partir do livro em que ele aborda essas questões. E nessa parte 5ª, especificamente nesse capítulo, a gente tem um estudo em que milhares de casas americanas foram visitadas e foram estudadas quanto à maneira como os pais criavam os filhos. E o que se percebeu nesse estudo? Que não haviam diferenças significativas na maneira como meninos e meninas eram criados. Portanto, as diferenças que a gente via neles quando eles eram maiores, ou mesmo naquela faixa etária ali, fica difícil sustentar que seja algo de uma origem social, porque a gente está vendo o mesmo tratamento, ou praticamente o mesmo tratamento, com diferenças muito pequenas, se é que existem. Então, da maneira como os pais tratavam eles. E muito desse pessoal da teoria de gênero vai trazer, por exemplo, que, as brincadeiras porque dão carrinhos e não sei o que lá para os meninos e dão não sei o que para as meninas, bonecas para as meninas. Então, que tem a ver com a criação dos pais. Quando a gente vê que não há uma diferença significativa nisso, a gente já vê que não tem muito como sustentar esse ponto de vista, certo? Bom, mas a gente ainda está se encaminhando para o grande final aqui, né? Para as pesquisas mais cabais nesse campo, que vão apontar de fato que é muito difícil sustentar essa noção de que
gênero é construção social. Tem ali, nesse mesmo capítulo, citados mais ou menos ali uma quantidade de 25 meninos, só no século passado, né, do que a gente tem como registrado, pode ter coisas por baixo dos panos também, de meninos que eles tiveram uma condição, não recordo agora o nome dela, mas era uma patologia em que eles nasciam com uma atrofia no pênis, e, portanto, esse pênis ele era muito subdesenvolvido, etc. Não no sentido de que era pequeno, mas realmente tinha uma atrofia, tinha uma questão ali que, enfim, acabava prejudicando bastante a funcionalidade, a aparência, etc. do órgão. Então, o que esses pais receberam de recomendação ou decidiram fazer? Eles foram partindo numa perspectiva de que gênero era uma coisa que era em boa medida socialmente construída, etc. Então, se eles criassem esses meninos como se fossem meninas, eles não teriam grande prejuízo, porque daí, eles vão se identificar desde cedo como meninas, talvez eles nem percebam que tenham sido meninos em algum momento. Então vai dar tudo certo, né? Eles vão ser criados como meninas, vão se comportar como meninos, vão ser felizes como meninas, tudo é construção social, todo mundo termina feliz. Só que não deu certo. Mentira! O que aconteceu foi que esses meninos, na verdade, eles apresentaram comportamentos tipicamente de meninos. Então, eles se comportaram de fato como um menino que a gente vê usualmente por aí se comportaria. Ele queria brincar de brincadeira de luta, não queria brincar de brincadeira de menina, queria jogar futebol, queria agir exatamente como qualquer outro menino, mesmo tendo sido criado como se fosse uma menina. Logo, a gente vê que, apesar de eles terem sido sistematicamente criados como meninas, eles continuaram se comportando como meninos. E aí a cereja do bolo mesmo, que eu acho mais interessante, apesar de 25 casos serem bem mais do que um, né? Então é uma amostra bem mais significativa, mas tem um em particular que eu acho muito interessante, que é o caso que eu chamo de Brenda Bruce, porque era uma menina, aliás, era um menino que nasceu com tudo funcionando normalmente, etc. O pênis estava funcionando normalmente, mas aí foi fazer uma cirurgia de circuncisão. Não sei como o médico conseguiu, mas o médico ele conseguiu extirpar o órgão do menino nessa cirurgia. Ele conseguiu, grosso modo, ali, arrancar fora. Não sei se completamente, mas de uma maneira que prejudicou bastante o pênis do menino. Então, esse casal de pais do Bruce, ou do Brian, agora eu não recordo se era... mas acredito que era Bruce o nome dele mesmo. Foi orientado pelo próprio John Money, o psicólogo que dá pra gente citar ali como o pai da teoria de gênero, mesmo que tem alguns predecessores, né, como Eric Fromm, etc. Mas pelo próprio John Money, a criar esse menino como se fosse uma menina. Então eles alteraram o nome dele para Brenda e criaram sistematicamente como se fosse menina. O que aconteceu? Mesma história dos outros 25 casos. Esse menino ali, ele se rebelava contra aquele tipo de tratamento, ele não queria usar aquelas roupas, ele queria, sei lá, jogar bola, queria brincar de luta com os meninos, etc. Não sei se jogar bola especificamente, né, porque, salvo engano, foi um caso, não lembro agora se canadense ou norte-americano, e, na verdade o Canadá é norte-americano também, a gente só lembra do norte-americano como os Estados Unidos, né, mas enfim... O que aconteceu foi que esse menino, ele se comportou tipicamente como um menino, mesmo sendo criado como menina. Então, no final ele teve um desdobramento que foi bastante trágico, que foi o suicídio, porque ele se identificava como, enfim, ele dizia que ele queria ter o corpo masculino, etc., porque ele se sentia preso no corpo de uma menina sendo um menino. Porque, de fato, ele tinha nascido como um menino, tinha toda a carga genética de um menino. Então, todas essas evidências, e tem ainda outras que a gente poderia estar recolhendo e citando, mas eu fui citando aqui algumas que eu acho interessantes, eu acho que são o suficiente para provar esse ponto, elas nos levam a crer que... no máximo, a gente pode adotar a teoria fraca de gênero, que é aquela teoria de que, olha, a grande maior parte da coisa é genética mesmo,
o comportamento típico masculino e feminino tem uma forte influência biológica, mas ainda a gente pode deixar um trechinho para alguns componentes aí culturais, então alguns gostos, algumas maneiras específicas de pensar, de se comportar, etc. Mas o grosso da coisa é biológico. Então é como se fosse o bolo, é a biologia, mas a cerejinha lá em cima é sociedade. Com isso, então, a gente conclui a nossa investigação aqui sobre a teoria ou a ideologia de gênero. E espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí no canal, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e que venha aí o cancelamento, né? Até mais!